Magisterium, Livro 1, O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 7. Cal estava preparado para uma caminhada longa e terrível pelas cavernas, mas Mestre Rufus os conduziu em linha reta por um corredor, até chegarem a um rio subterrâneo. O lugar lembrava a Cal um túnel de metrô em Nova York. Ele tinha ido à cidade com o pai à procura de antiguidades, e se lembrava de olhar para a escuridão, à espera de ver o brilho das luzes que sinalizava a chegada de um trem. Seu olhar seguiu o rio da mesma maneira, embora agora ele não tivesse certeza do que estava procurando ou o que poderia sinalizar. Uma parede íngreme de rocha se erguia atrás deles, e a água fluía rapidamente, passando por eles e chegando a uma caverna menor, onde podia ver apenas sombras. Um cheiro de mineral úmido pairava no ar, e ao longo da margem havia 7 barcos cinzentos amarrados em uma fileira, construídos com pranchas de madeira, uma sobreposta à outra nas laterais, que se encontravam na frente, fixadas com rebites de cobre, fazendo com que parecessem minúsculos navios vikings. Cal olhou à sua volta, procurando remos, um motor ou até mesmo uma vara, mas não viu nada que pudesse impulsionar os barcos. Vão em frente, disse Mestre Rufus. Entrem. Aaron subiu no primeiro barco, estendendo a mão para ajudar Cal a embarcar. Ressentido, Cal aceitou. Tamara subiu atrás dos garotos, também parecendo um pouco nervosa. Assim que ela se acomodou, Mestre Rufus entrou no barco. Esta é a forma mais comum de nos deslocarmos pelo Magisterium, através dos rios subterrâneos. Até que vocês aprendam a navegar, vou conduzi-los pelas cavernas. Com o tempo, cada um de vocês vai aprender os caminhos, assim como aprender a fazer com que a água os leve aonde quiserem. Mestre Rufus inclinou-se sobre a lateral do barco e sussurrou para a água. Houve uma ondulação suave na superfície, como se o vento a tivesse agitado, embora não houvesse brisa no subsolo. Aaron se inclinou para a frente no intuito de fazer outra pergunta, mas de repente o barco começou a se deslocar e ele foi lançado para trás no assento. Uma vez, quando Cal era bem mais novo, o pai o levara a um grande parque com brinquedos cuja partida era assim. Ele havia chorado durante todo o tempo, em todos eles, totalmente apavorado, apesar da música alegre e dos animados bonecos dançantes. E eram brinquedos em um parque, mas aquele lugar, era real. Cal ficava pensando em morcegos e rochas pontiagudas, e em como em cavernas às vezes havia penhascos e buracos que despencavam 1 milhão de metros abaixo do nível do mar. Como eles conseguiriam evitar esse tipo de coisa? Como saberiam se estavam indo na direção certa no escuro? Na escuridão, o barco cortava a água. Era a escuridão mais densa que Cal já havia visto. Ele não conseguia nem enxergar a mão na frente do rosto. Sentiu o estômago revirar. Tamara soltou um leve ofegar. Cal ficou feliz por não ser apenas ele que se perturbara. Eles entraram em uma câmara onde as paredes brilhavam com um musgo verde claro, bioluminescente. A própria água se transformava em luz onde a proa do barco a tocava. Quando Aaron arrastou a mão pelo rio, ela também se acendeu ao redor de seus dedos. Ele jogou água no ar e o líquido se transformou em uma cascata de faíscas. Maneiro! Sussurrou Aaron. Até que era mesmo maneiro. Cal começou a relaxar conforme o barco deslizava silenciosamente pela água brilhante. Eles passavam por paredes de rocha listradas em dezenas de cores e salas onde longas trepadeiras claras pendiam do teto, arrastando gavinhas no rio. Em seguida, deslizavam novamente para um túnel escuro e emergiam em uma nova câmara de pedra, onde estalactites de quartzo brilhavam como lâminas de faca, ou onde a pedra parecia crescer naturalmente na forma de bancos curvos, até mesmo de mesas. Eles passaram por 2 mestres silenciosos em uma câmara, jogando dama com peças flutuantes. Ganhei! Disse um deles. E os discos de madeira começaram a se reorganizar, arrumando o tabuleiro para o início de uma nova partida. Como se dirigido por uma mão invisível, o barco atracou perto de uma pequena plataforma com degraus de pedra, oscilando suavemente no lugar.
Aaron saltou do barco primeiro, seguido por Tamara, e depois Cal. Aaron estendeu a mão para ajudá-lo, mas Cal a ignorou de propósito. Ele usou os braços para se lançar por cima da lateral do barco, aterrissando desajeitadamente. Por um momento, pensou que fosse cair de costas no rio, criando um grande borrifo bioluminescente. Uma grande mão apertou seu ombro, equilibrando-o. Ele ergueu os olhos, surpreso ao ver Mestre Rufus observando-o com uma expressão estranha. Não preciso da sua ajuda, disse Cal espantado. Rufus não disse nada. Cal não conseguiu ler seu semblante quando ele tirou a mão de seu ombro. Venham, chamou, e seguiu por um caminho plano que cortava a margem coberta de seixos. Os aprendizes apressaram-se para segui-lo. O caminho levava a uma sólida parede de granito. Quando Rufus tocou a pedra, ela ficou transparente. Cal nem ficou surpreso. Passara a esperar por coisas estranhas. Rufus atravessou a parede como se ela fosse feita de ar. E Tamara foi logo atrás. Cal olhou para Aaron, que deu de ombros. Respirando fundo, Cal o seguiu. Ele emergiu em uma câmara cujas paredes eram de rocha nua. O chão era de pedra completamente lisa. No centro da câmara havia um monte de areia. Primeiro quero repassar com vocês os 5 princípios da magia. Vocês talvez se lembrem de alguns deles da sua primeira palestra no ônibus, mas não espero que nenhum de vocês, nem mesmo você, Tamara, independentemente de quantas vezes seus pais a tenham treinado, os compreenda de fato até que tenham aprendido muitas outras coisas. No entanto, podem anotá-los, e espero que reflitam sobre eles. Cal remexeu a bolsa e tirou o que parecia ser um caderno costurado à mão e uma daquelas canetas irritantes do desafio. Ele a sacudiu de leve, esperando que dessa vez não explodisse. Mestre Rufus começou a falar, e Cal se esforçou para escrever bem rápido. Ele anotou: 1. O poder vem do desequilíbrio. O controle vem do equilíbrio. 2. Todos os elementos agem de acordo com sua natureza. O fogo quer queimar. A água quer correr. O ar quer levitar. A terra quer unir. O caos quer devorar. 3. Em toda magia há uma troca de poder. 4. Você pode mudar a forma de uma coisa, mas não sua natureza essencial. 5. Todos os elementos possuem um contrapeso. O fogo é o contrapeso da água. O ar é o contrapeso da terra. O contrapeso do caos é a alma. Durante os testes, prosseguiu Mestre Rufus, todos vocês demonstraram poder. Porém, sem foco, o poder não é nada. O fogo pode queimar sua casa ou aquecê-la. A diferença está na sua habilidade em controlá-lo. Sem foco, trabalhar com os elementos é muito perigoso. Não preciso dizer a alguns de vocês o quão perigoso. Cal ergueu os olhos, esperando que Mestre Rufus o estivesse encarando, já que Mestre Rufus parecia estar sempre de olho em Cal quando dizia algo sinistro. Dessa vez, porém, ele olhava para Tamara, cujas bochechas coraram e o queixo se ergueu, desafiador. 4 dias por semana, vocês 3 vão treinar comigo. No 5º dia, haverá uma palestra de um dos outros magos. E então, uma vez por mês, vocês participarão de um exercício em que vão colocar em prática o que aprenderam. Nesse dia, poderão competir ou colaborar com outros grupos de aprendizes. Os fins de semana e as noites são para praticar e estudar. Vocês têm a biblioteca e também as salas de prática, além da galeria, onde podem passar o tempo. Vocês querem fazer alguma pergunta antes de começarmos a primeira lição? Ninguém falou. Cal queria dizer que adoraria que ele desse as indicações de como chegar àquela tal galeria, mas se conteve. Ele se lembrou de ter dito ao pai no hangar que ia ser expulso do magistério, mas acordou naquela manhã com a sensação de que essa talvez não fosse uma boa ideia. Tentar ser reprovado nos testes diante de Rufus não funcionara afinal, então se comportar mal talvez também não desse certo. Estava claro que Mestre Rufus não deixaria se comunicar com Alastair até que Cal se consolidasse como aprendiz. Por mais que isso o aborrecesse, ele provavelmente deveria se comportar da melhor maneira possível até que Rufus relaxasse e o deixasse entrar em contato com o pai. Então, quando ele pudesse finalmente falar com Alastair,
eles planejariam uma fuga. Ele só queria se sentir um pouco mais entusiasmado com a ideia de fugir. Muito bem. Vocês conseguem adivinhar por que eu arrumei a sala dessa forma, então? Imagino que precise de ajuda para fortificar seu castelo de areia? Respondeu Cal em um murmúrio. Aparentemente nem mesmo seu melhor comportamento era muito bom. Aaron, de pé ao lado dele, abafou uma risada. Mestre Rufus ergueu uma única sobrancelha, mas não fez nenhum comentário sobre a resposta de Cal. Quero que vocês três se sentem em um círculo ao redor da areia. Podem se sentar da maneira que ficarem mais confortáveis. Quando estiverem prontos, devem se concentrar em mover a areia com a mente. Sintam o poder no ar à sua volta. Sintam o poder da terra. Sintam-no subir pelas solas dos pés e no ar que inspirarem. Agora, concentrem-se. Grão por grão, vocês vão separar a areia em 2 pilhas, uma escura e outra clara. Podem começar. Ele disse isso como se estivessem em uma corrida e ele tivesse dado o sinal de largada. Mas Cal, Tamara e Aaron apenas ficaram olhando para ele, horrorizados. Tamara foi a primeira a recuperar a voz. Separar areia? Perguntou ela. Mas não deveríamos aprender algo mais útil? Como lutar contra elementais rebeldes ou pilotar um barco ou... 2 pilhas, disse Rufus. Uma clara, uma escura. Comecem agora. Ele se virou e se afastou. A parede tornou-se transparente outra vez quando ele se aproximou dela. Depois voltou a ser pedra quando ele a atravessou. Não temos nenhum kit de ferramentas? Perguntou Tamara, com tristeza, depois que ele se foi. Os 3 estavam sozinhos em um espaço sem janelas e sem portas. Cal ficou contente por não sofrer de claustrofobia. Caso contrário, estaria subindo pelas paredes. Bem, disse Aaron, acho melhor a gente começar. Nem mesmo ele conseguia soar entusiasmado. O chão estava frio quando Cal se sentou, e ele se perguntou quanto tempo levaria até que a umidade fizesse sua perna doer. Tentou ignorar esse pensamento quando Tamara e Aaron se sentaram, formando um triângulo ao redor do monte de areia. Os 3 ficaram olhando para ele. Finalmente, Tamara estendeu a mão e um pouco de areia subiu no ar. Claro, disse ela, mandando um grão girando para o chão. Escuro. Ela mandou aquele para o chão também, um pouco afastado. Claro, escuro. Escuro, claro. Não acredito que estava preocupado que a escola de magia poderia ser perigosa, comentou Cal, olhando para o monte de areia. Você pode morrer de tédio, argumentou Aaron. Cal deu uma risadinha. Tamara olhou para eles, infeliz. Esse pensamento é a única coisa que vai me fazer prosseguir. Por mais difícil que Cal tivesse imaginado que mover minúsculos grãos de areia com a mente fosse, era ainda mais difícil. Ele se lembrou das vezes em que movera coisas antes, como ele havia acidentalmente quebrado a tigela durante o teste com Mestre Rufus, e a sensação de um zumbido na mente que tivera. Ele se concentrou naquele zumbido enquanto olhava para a areia, e ela começou a se mover. Tinha a sensação que operava um dispositivo com controle remoto. Não eram seus dedos pegando areia, mas, ainda assim, era ele quem fazia aquilo acontecer. Suas mãos estavam úmidas, e o pescoço tenso. Fazer um único grão pairar no ar por tempo suficiente para ver se era claro ou escuro parecia complicado. Pior ainda era colocá-lo no chão sem bagunçar a pilha que já estava ali. Mais de uma vez, sua concentração diminuiu, e ele deixou cair um grão na pilha errada. Em seguida, ele teve de encontrá-lo e pegá-lo de volta, o que exigia tempo e ainda mais concentração. Não havia relógios na sala de areia, e nenhum dos 3 usava relógio, então Cal não tinha ideia do tempo passado. Finalmente, outro aluno apareceu. Ele era alto e magro, vestido de azul, com uma pulseira de bronze que indicava que estava no magistério havia 3 anos. Cal pensou que talvez fosse um dos alunos sentados com a irmã de Tamara e Mestre Rockmaple no refeitório, naquela manhã. Cal estreitou os olhos para ver se ele parecia particularmente sinistro, mas o garoto apenas sorriu debaixo de um emaranhado de cabelos castanhos despenteados e pousou aos pés deles uma sacola de tecido com linken e sanduíches de queijo, assim como uma jarra de cerâmica repleta de água. Comam tudo, crianças, disse ele,
e saiu por onde viera. Cal percebeu que estava faminto. Estivera se concentrando por horas e seu cérebro parecia confuso. Estava exausto, cansado demais para conversar enquanto comia. Pior, enquanto estudava a areia restante, viu que havia juntado apenas uma pequena parte do monte. O que ainda sobrava parecia enorme. Aquilo não estava dando certo. Não foi no que pensou quando se imaginou fazendo mágica. Era horrível. Vamos, disse Aaron. Ou vamos ter que jantar aqui embaixo. Cal tentou se concentrar, focando sua atenção em um único grão, mas sua mente acabou se desviando para a raiva. A areia explodiu, todas as pilhas voando para os lados, os grãos batendo nas paredes e tornando-a cair em uma bagunça, com tudo misturado. Todo o árduo trabalho que tiveram estava desfeito. Tamara prendeu a respiração, horrorizada. O que você fez? Até Aaron olhou para Cal como se fosse estrangulá-lo. Era a primeira vez que Cal via Aaron parecer zangado. Eu... Cal queria pedir desculpas, mas reprimiu as palavras. Ele sabia que elas não fariam diferença. Aconteceu. Vou matar você, disse Tamara com muita calma. Vou separar seus órgãos em pilhas. Ai, disse Cal, quase acreditando nela. Tudo bem, apaziguou Aaron, respirando fundo para se acalmar, as mãos nos cabelos, como se estivesse tentando empurrar toda aquela raiva de volta para dentro. Tudo bem, simplesmente vamos ter que fazer tudo de novo. Tamara chutou a areia, então se agachou e recomeçou o tedioso trabalho de mover grãos individuais com a mente. Ela nem olhava na direção de Cal. Cal tentou se concentrar novamente, os olhos queimando. Quando o mestre Rufus chegou e disse que eles estavam liberados para o jantar e, depois, para voltar a seus quartos, a cabeça de Cal latejava, e ele concluiu que nunca mais queria saber de praia. Aaron e Tamara não olharam para ele enquanto caminhavam pelos corredores. O refeitório estava cheio de alunos conversando amigavelmente, muitos deles rindo e gargalhando. Cal, Tamara e Aaron pararam à porta atrás de mestre Rufus, lançando um olhar vago à frente. Os três tinham areia nos cabelos e manchas de sujeira no rosto. Vou comer com os outros mestres, informou o mestre Rufus. Aproveitem o restante da noite como quiserem. Movendo-se de forma automática, Cal e os outros fizeram seus pratos. Sopa de cogumelo, pilhas de líquens de diferentes cores e um pudim opalescente de sobremesa. E foram se sentar a uma mesa com outro grupo de alunos do Ano de Ferro. Cal reconheceu alguns deles, como Drill, Jasper e Célia. Ele se sentou na frente da garota, e ela não virou a sopa em sua cabeça imediatamente. Uma coisa que tinha realmente acontecido em sua última escola, o que lhe pareceu um bom sinal. Os mestres sentaram-se juntos a uma mesa redonda do outro lado do salão, provavelmente discutindo novas torturas para os alunos. Cal tinha certeza de que poderia ver vários deles sorrindo de uma maneira sinistra. Enquanto observava, 3 pessoas trajando uniformes verde-oliva, 2 mulheres e um homem, entraram no refeitório. Eles se curvaram profundamente diante da mesa dos mestres. São os membros da Assembleia, informou Célia a Cal. É nosso conselho de administração, criado depois da Segunda Guerra dos Magos. Eles esperam descobrir que uma das crianças mais velhas é um mago do caos. Como aquele inimigo da morte? Perguntou Cal. O que vai acontecer se encontrarem magos do caos? Vão matá-los ou algo do tipo? Célia baixou a voz. Não, claro que não. Eles querem encontrar um mago do caos. Dizem que é preciso um macar para deter um macar. Como o inimigo é o único dos macares ainda vivo, ele está com a vantagem em relação a nós. Se eles acharem que alguém aqui tem esse poder, vão verificar, disse Jasper, mudando de lugar para ficar mais perto da conversa. Estão desesperados. Ninguém acredita que o tratado vá durar, disse Gwenda. E se a guerra recomeçar? Bem, o que os faz pensar que alguém aqui poderia ser o que estão procurando? Perguntou Cal. Como eu disse, respondeu Jasper, eles estão desesperados. Mas não se preocupe, suas notas são péssimas. Magos do caos têm de ser verdadeiramente bons em magia. Por um minuto, Jasper tinha se comportado como um ser humano normal,
mas aparentemente esse minuto passara. Célia o olhou com raiva. O grupo começou a conversar sobre as primeiras aulas. Drill contou que Mestre Lemuel tinha sido muito severo durante as aulas deles, e queria saber se os mestres dos outros também eram assim. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, Vário descrevendo as aulas que pareciam muito menos frustrantes e mais divertidas do que as de Cal. Mestre Milagros nos deixou pilotar os barcos, exultou Jasper. Passamos por pequenas cascatas. Foi como fazer rafting em corredeiras. Incrível! Legal, disse Tamara, sem entusiasmo. Jasper fez a gente se perder, disse Célia, mastigando com tranquilidade um pedaço de líquen. Os olhos de Jasper brilharam de irritação. Só por 1 minuto, argumentou ele. Não foi um problema. Mestre Tanaka nos ensinou a fazer bolas de fogo, disse um menino chamado Peter, e Cal lembrou que Tanaka era o nome do mestre que tinha escolhido os aprendizes depois de Milagros. A gente segurou o fogo sem se queimar. Os olhos dele faiscaram. Mestre Lemuel atirou pedras na gente, disse Drill. Todos olharam para ele. O quê? Perguntou Aaron. Drill, sibilou Laurel, outra aprendiz de Mestre Lemuel. Não foi isso. Ele estava mostrando como mover pedras com a mente. Drill entrou no caminho de uma delas. Isso explica o hematoma na clavícula de Drill, pensou Cal, sentindo-se um pouco enjoado. Ele se lembrou dos avisos do pai sobre como os mestres não se importavam caso os alunos se machucassem. Amanhã vai ser com metal, disse Drill. Aposto que ele vai atirar facas na gente. Eu preferiria que atirassem facas em mim do que passar o dia todo em uma pilha de areia, confessou Tamara, seca. Pelo menos vocês podem se esquivar das facas. Parece que Drill não consegue, comentou Jasper, com um sorriso debochado. Pela primeira vez ele estava provocando alguém que não era Cal, mas o garoto não sentiu nenhum prazer nisso. Não é possível que só existam aulas aqui, disse Aaron, um tom ríspido na voz normalmente tranquila. Certo? Deve ter alguma coisa divertida. O que era aquele lugar que Mestre Rufus falou? E se a gente fosse para a galeria depois do jantar? Sugeriu Célia, falando diretamente com Cal. Lá tem jogos. Jasper pareceu aborrecido. Cal sabia que devia ir com Célia para a galeria, o que seja que aquilo fosse. Qualquer coisa que deixasse Jasper com raiva valia a pena, e, além disso, precisava aprender a navegar pelo Magisterium, elaborar um mapa, como se fazia nos videogames. Precisava de uma rota de fuga. Cal balançou a cabeça e deu uma garfada no Lincoln. Tinha gosto de bife. Olhou rapidamente para a mesa de Aaron, que também parecia cansado. Cal sentia o corpo pesado. Só queria dormir. Começaria a procurar uma saída do magistério no dia seguinte. Acho que não estou a fim de jogos, disse a Célia. Outra hora. Talvez hoje tenha sido um teste, disse Tamara enquanto eles se encaminhavam para seus quartos após o jantar. Tipo, da nossa paciência ou da nossa capacidade de seguir ordens. Talvez amanhã o treinamento comece para valer. Aaron, passando uma das mãos ao longo da parede conforme caminhava, demorou um pouco para responder. Talvez. Cal não disse nada. Estava cansado demais. A magia, ele começava a descobrir, era trabalho duro. No dia seguinte, as esperanças de Tamara foram frustradas quando eles voltaram para o lugar que Cal apelidara de Sala de Areia e Tédio, para terminar de separar os grãos. Eles ainda tinham muita areia pela frente. Cal se sentiu culpado novamente. Mas, quando terminarmos, disse Aaron a Mestre Rufus, podemos fazer outra coisa, certo? Concentrem-se na tarefa presente, respondeu o mago enigmaticamente, atravessando a parede. Suspirando, os 3 se sentaram para trabalhar. A separação da areia prosseguiu pelo restante da semana, com Tamara passando o tempo todo depois das aulas com a irmã ou Jasper ou outros alunos com legado com aparência de ricos. E Aaron passando seu tempo com todo mundo, enquanto Cal ficava emburrado no quarto. A separação de areia continuou por outra semana depois daquela. A pilha de areia para separar parecia ficar cada vez maior, como se alguém não quisesse que aquele teste terminasse. Cal tinha ouvido dizer que havia um método de tortura que consistia em uma gota de água pingando na testa da pessoa sem parar,
até ela enlouquecer. Ele nunca tinha entendido como aquilo funcionava, mas agora sim. Tem de haver um jeito mais fácil, pensou ele, mas a parte astuta de sua mente devia ser a mesma parte usada para a magia, porque ele não conseguia pensar em nada. Olhem, disse Cal finalmente. Vocês dois são bons nisto, certo? Os melhores magos nos testes, primeiros lugares. Os outros dois o fitaram, sem expressão. Aaron parecia ter sido atingido na cabeça por uma rocha em queda quando ninguém estava olhando. Acho que sim, disse Tamara, com certo desânimo. Os melhores do nosso ano, de qualquer maneira. Ok, bem, eu sou péssimo. O pior, fiquei em último lugar e já estraguei tudo para a gente, então, obviamente, eu não sei nada. Mas tem de existir uma maneira mais rápida, alguma coisa que a gente deveria fazer, alguma lição que deveríamos estar aprendendo. Conseguem pensar em algo? Qualquer coisa! Um tom de súplica soava em sua voz. Tamara hesitou. Aaron balançou a cabeça. Cal viu a expressão da garota. O que foi? Existe mesmo alguma coisa? Bem, existem alguns princípios mágicos, algumas formas especiais de aproveitar os elementos, disse ela, as tranças pretas balançando enquanto mudava de posição. Coisas que Mestre Rufus provavelmente não quer que a gente saiba. Aaron assentiu, ansioso, a esperança de sair daquela sala iluminando seu rosto. Sabem aquilo que Mestre Rufus falou sobre sentir o poder da terra e tudo mais? Tamara não os encarava. Ela fitava as pilhas de areia como se estivesse concentrada em algo distante. Bem, existe uma maneira de ter mais poder, rápido. Mas vocês precisam se abrir ao elemento. E, bem, comer um grão de areia. Comer areia? Estranhou Cal. Você não pode estar falando sério. É meio perigoso por causa de toda aquela coisa de primeiro princípio da magia. Mas funciona pelo mesmo motivo. Você fica mais perto do elemento. Por exemplo, se está fazendo magia da terra, você come pedras ou areia. Magos do fogo podem comer fósforos. Magos do ar podem consumir o sangue para obter oxigênio. Não é uma boa ideia, mas... Cal pensou em Jasper rindo por causa do dedo com sangue no desafio. Seu coração começou a bater forte. Como sabe disso? Tamara olhou para a parede e respirou fundo. Meu pai. Ele me ensinou. Disse que era para emergências, mas ele considera ir bem em um teste uma emergência. No entanto, nunca fiz isso, porque tenho medo. Se você consegue muito poder e não é capaz de controlá-lo, pode ser tragado para dentro do elemento. Ele queima toda a sua alma e a substitui por fogo, ar, água, terra ou caos. Você se torna uma criatura daquele elemento, como um elemental. Como um daqueles lagartos? Perguntou Aaron. Cal sentiu alívio por não ter sido ele a fazer a pergunta. Tamara balançou a cabeça. Existem elementais de todos os tamanhos, pequenos como aqueles lagartos ou grandes e inchados pela magia, como dragonetes, dragões e serpentes marinhas, ou mesmo do tamanho de humanos. Então precisaríamos tomar cuidado. Posso tomar cuidado, disse Cal. E você, Aaron? Aaron passou as mãos cheias de areia pelo cabelo louro e deu de ombros. Qualquer coisa é melhor do que isto. E se a gente acabar mais depressa do que o Mestre Rufus espera, ele vai ter de dar outra coisa para a gente fazer. Ok, vamos lá. É agora ou nunca. Tamara lambeu a ponta do dedo e tocou a pilha de areia. Alguns grãos ficaram grudados. Em seguida, ela levou o dedo à boca. Cal e Aaron a imitaram. Quando Cal enfiou o dedo molhado na boca, não pôde deixar de imaginar o que teria pensado se uma semana antes alguém lhe dissesse que estaria sentado em uma caverna subterrânea comendo areia. O gosto da areia não era ruim. Na verdade, não tinha gosto de nada. Ele engoliu os grãos ásperos e esperou. E agora? Perguntou depois de alguns segundos. Estava começando a ficar um pouco nervoso. Nada tinha acontecido com Jasper no desafio. Disse a si mesmo. Nada aconteceria a eles. Agora vamos nos concentrar, disse Tamara. Cal olhou para a pilha de areia. Dessa vez, ao enviar pensamentos na direção da pilha, pôde sentir cada um dos mínimos grãos. Pedaços minúsculos de concha cintilaram em sua mente, além de pedaços de cristal e pedras amareladas e irregulares. Ele tentou se imaginar pegando a pilha de areia inteira nas mãos. Seria pesada, e a areia escorreria entre seus dedos.
acumulando-se no chão. Ele tentou excluir tudo ao seu redor. Tamara e Aaron, a pedra fria debaixo de si, a leve corrente de ar na sala. E afunilar sua concentração às duas únicas coisas que importavam, ele mesmo e a pilha de areia. A areia era completamente sólida e leve, como isopor. Seria fácil erguê-la. Ele podia erguê-la com uma das mãos, com um dedo, com um pensamento. Ele a visualizou subindo e se separando. A pilha de areia deu um solavanco, espalhando alguns grãos do topo e, então, subiu. Pairou sobre os três, como uma pequena nuvem de tempestade. Tamara e Aaron ficaram olhando. Cal jogou-se para trás, apoiando-se nas mãos. Suas pernas estavam dormentes, formigando. Provavelmente ficara sentado de mau jeito. Estava concentrado demais para perceber. Sua vez, disse ele, e teve a sensação de que as paredes estavam mais perto, de que podia sentir a pulsação da terra debaixo do corpo. Perguntou-se como seria afundar no chão. Claro, disse Aaron. A nuvem de areia se dividiu em duas metades, uma composta de areia mais clara e a outra mais escura. Tamara levantou a mão e desenhou uma lenta espiral no ar. Cal e Aaron observaram, maravilhados, a areia formar um redemoinho e depois diferentes desenhos acima deles. A parede se escancarou ruidosamente. Mestre Rufus estava parado no limiar, o rosto semelhante a uma máscara. Tamara soltou um gritinho agudo, e a pilha de areia, que pairava no ar, despencou, soltando pequenas nuvens de poeira que fizeram Cal engasgar. O que vocês fizeram? Perguntou Mestre Rufus. Aaron estava pálido. Não tivemos a intenção... Mestre Rufus fez um gesto ríspido na direção deles. Aaron, fique quieto. Callum, venha comigo. O quê? Começou Cal. Mas isso não é justo. Venha comigo, respondeu Rufus. Agora! Cal levantou-se com cuidado, sentindo pontadas na perna fraca. Olhou de relance para Aaron e Tamara, mas eles tinham os olhos voltados para baixo, para as próprias mãos, não para ele. E lá se vai a lealdade, pensou Cal, seguindo Mestre Rufus para fora do salão. Rufus guiou Cal por alguns corredores sinuosos até sua sala. Não era o que Cal esperava. A mobília era moderna. Estantes de aço revestiam uma das paredes, e um sofá de couro elegante, grande o suficiente para permitir um cochilo, ocupava a outra. Afixadas de um dos lados da sala estavam páginas e mais páginas do que pareciam equações rabiscadas, mas com marcações estranhas no lugar dos números. Elas pendiam acima de uma mesa de trabalho de madeira rústica, cuja superfície estava toda manchada e coberta de facas, béqueres e corpos empalhados de animais esquisitos. Ao lado de modelos de engrenagens que lembravam cruzamentos de ratoeiras com relógios, havia um animal vivo em uma pequena jaula, um daqueles lagartos com chamas azuis no dorso. A mesa de Mestre Rufus estava encostada em um canto, uma escrivaninha antiga que destoava do restante da sala. Sobre ela havia um pote de vidro contendo um minúsculo tornado que girava sem parar. Cal não conseguia tirar os olhos dele, esperando que ele rompesse do pote a qualquer momento. Sente-se, Callum, disse Mestre Rufus, indicando o sofá. Quero explicar por que trouxe você para o magistério.